Estávamos exatamente neste ponto aqui. Eu descobri que o range do potenciômetro não é de 0 a 180. Na verdade é de 0 a 250. Então eu vou alterar aqui para 250, beleza? Bom, eu vou criar aqui um tipo long. O long é exatamente igual ao inteiro, se for pensar. O inteiro é 1, é 2, é 3. A diferença é que o long eu consigo armazenar mais dígitos nesta variável. Por que eu tenho que usar o long? Porque eu vou usar o tempo do Arduino, vou utilizar um timer interno. Então é mais simples do que você imagina. Olha o que eu vou fazer. Tempo é igual a milis. Essa função milis aqui é uma função que, desde que você energize o Arduino, ele vai começar a contar 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos, 4 milissegundos. E eu vou pegar esse relógio. Então eu sei quantos milissegundos passou. Beleza, pessoal? Show? Deixa eu fazer vários prints aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Print, print. Primeiro eu vou imprimir o tempo. Depois eu vou imprimir uma vírgula. Por que eu vou imprimir uma vírgula? Porque eu vou trabalhar com um formato de arquivo chamado CSV. O Excel ele exporta esse formato. Mas por que eu vou trabalhar com ele? Porque nós vamos utilizar o Scilab. No Scilab eu consigo importar todas essas 200 mil linhas muito mais fácil com o CSV. Então por isso eu vou separar o tempo, vírgula, o ângulo, vírgula, alguma coisa você pode ir enchendo de vírgulas. E daí no último, ó, se eu deixar desse jeito aqui, tudo print, 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 print e salvar, agora eu vou abrir aqui, ó, eu vou abrir o monitor dessa vez aqui. Semana passada eu abri o plotter, né? Eu vou abrir o monitor aqui. Ó, ele está imprimindo tudo na mesma reta. Eu não consigo identificar, fica tudo embaralhado, né? Fica uma bagunça, né? Então vamos nessa, bicho. O que eu tenho que fazer? Eu vou dar um line aqui, ó. Line. Esse line aqui significa que eu vou dar como se fosse o enter. Então, puf, chegou no ângulo, dá um enter. Bom. Está imprimindo tudo na vertical, né? Show de bola, hein, bichão? Ficou show de bola, hein, bichão? Ó, vou selecionar tudo. Bom, eu vou copiar. É o arquivo que eu colei, ó. Então eu criei aqui este arquivo aqui, chamei de dados 2 CSV. Beleza? Então agora vamos importar este arquivo. Abrir no Scilab, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que D é igual a CSV read. E aqui entre aspas eu vou colocar o nome do meu arquivo, que é dados2.csv. Armazenar na variável D. É bom colocar um ponto e vírgula. Ó, se eu abrir aqui, a coluna 1 é o tempo e a coluna 2 é o ângulo. O tempo vai ser a coluna 1 e o ângulo vai ser a coluna 2. Agora eu vou fazer aqui o plot do tempo pelo ângulo. Bom, agora sim. Então esse aqui é o nosso resultado experimental. Nosso resultado experimental teve esta resposta aqui, ó. Partiu ali do 45 e depois estabilizou. Na natureza temos grandezas físicas que conseguimos medir, que são chamadas de variáveis. Vamos dar alguns exemplos aqui. Primeira variável, posição, tempo, pressão e temperatura. Bom, agora vamos utilizar uma linguagem matemática. Se pegarmos qualquer variável, pressão, temperatura, distância em metros, né, altura, qualquer variável, qualquer uma. Se você pegar essa variável, eu quero saber quanto que essa variável está mudando em relação a outra. Então, se passar um segundo, quanto que mudou a temperatura? Se passar um segundo, quanto que mudou a posição do avião? Estou relacionando posição com tempo. Então, são duas grandezas relacionadas. Isto é chamado de derivada. É a taxa de variação. Sabendo o que é derivada, se tivermos uma equação que tem derivadas, é chamado de equação diferencial. E é fantástico. Com essas equações podemos criar um modelo matemático. Então por isso que é muito importante na engenharia a derivada. Se eu derivar em relação ao tempo em segundos, estou falando em segundos, hein? Então eu vou obter o quê? A variação de x em relação à variação do t, que é o tempo. Então a derivada dx dt
vai ser o que? Vai ser a velocidade em metros por segundo. Bom, agora eu vou pegar essa velocidade e vou ficar variando. Então o carro está com uma velocidade de 100 km, depois você vai para 110, depois você volta para 90. Então você está variando a velocidade. Quando você varia a velocidade, então vamos fazer a derivada da velocidade. Variando a velocidade em relação ao tempo, significa o que? A aceleração. Uma outra forma, essa aqui assusta demais, né? A derivada primeira é dx dt. Se eu derivar de novo o x, vai dar derivada segunda. Então por isso que tem aquele número 2 ali. Se eu derivar a terceira, a quarta, então você pode colocar o número. Só que na natureza a gente usa bastante, né? Usa muito o tempo. Porque o tempo é a nossa referência. Eu quero saber ao longo do tempo. Quando utilizamos o tempo, podemos simplificar esta representação da derivada, colocando um pontinho. Então a derivada primeiro é essa bolinha em cima do x, que significa que é a derivada do x. E se eu derivar duas vezes, eu vou colocar 2 pontinhos. Então significa que a variação duas vezes da posição vai dar a aceleração. Isso aqui você aprendeu na escola, né? Que o somatório da força, é a segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. Detalhe, essa lei aqui é para o movimento de translação. Bom, já que eu sei que a derivada da posição é a velocidade, se eu derivar de novo vai dar aceleração, então eu coloquei ali x 2 pontinhos. E se fosse um sistema de rotação que é o sistema do nosso pêndulo, né? Eu só troquei o somatório da força pelo somatório dos torques. Então, se você não sabe o que é o torque, assista esse vídeo da FUVEST que eu montei na prática. Então, a somatória do torque é o que? É o momento de inércia. Então, aquele I é o momento de inércia. O momento seria a dificuldade que você vai ter de rodar um corpo. Se no outro sistema tinha inércia, nesse temos o momento de inércia. E aquele alfa, para não confunda a aceleração de translação com a aceleração angular, que seria rotativa, né? No sentido rotativo. Então aqui seguimos a mesma ideia. Ó. Se eu derivar duas vezes o ângulo, o θ seria o nosso ângulo, tá? Bem comum a gente chamar o θ do ângulo. Então o ângulo, movimento angular, se eu movimentar mais rápido, eu tenho a velocidade angular desse movimento. Se eu começar a movimentar com várias velocidades, eu tenho a aceleração angular. Bom, vamos fazer uma modelagem sem atrito e já vamos comparar imediatamente. Então é coisa muito rápida, já vamos comparar os modelos aí. Bom, aqui temos um comprimento L, que seria a distância do ponto, que seria a distância daquela vareta, né? O comprimento da vareta. Temos o θ, que seria o ângulo mesmo. Temos a força-peso, que está para baixo ali. A força-peso é a massa vezes a gravidade, que é aquele mg. E a força R, que seria aquela força que vai fazer o torque. O torque é o Fr vezes o L. Lembra que a gente viu naquele vídeo? Bom, se eu ampliar isso aqui, você vai perceber que aquele θ que está ali em cima é o mesmo θ que está ali embaixo. Então, fazendo um triângulo, eu consigo perceber. Você consegue perceber aí também que esse Fr é o mesmo que está aqui? Então, eu só repliquei ele ali para baixo. Mas o tamanho dele é o mesmo, né? Você percebeu que é igualzinho? Então, o que é o seno? É o oposto. Qual que é o oposto do θ? Qual que é o cateto oposto do θ? É o Fr. Qual que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior. O maior é o mg. Então, o oposto sobre hipotenusa é o Fr sobre mg. Esse é o nosso Fr. Substituindo o torque é a força que já sabemos em cinza ali, né? Que é o seno de θmg, essa é a força, vezes o L, que seria a distância ali, como se fosse o raio, né? E temos o momento de inércia. O momento de inércia você pode buscar na literatura. O momento de inércia mais simples aí é ml ao quadrado. Então eu substituí o I por ml ao quadrado, que é o momento de inércia. Bom, então fazendo a simplificação, cortando o m da direita com o m da esquerda, cortando o L da direita com o L da esquerda, θ ponto ponto é o seno θg dividido por L. G igual a 9,81, ó. Se eu colocar ponto e vírgula, ele para. Posso criar minha massa. Aqui eu tô trabalhando em quilo, tá? Então por isso que eu coloquei 0,035, que significa 35 gramas. O L, que é 30 centímetros, mg e L, são os nossos parâmetros.
Você vai digitar aqui xcos. Nós vamos pegar aqui, ó, o clock e o scope. Então vou emendar aqui o clock no scope. Agora eu vou pegar duas integrais, ó, jogo aqui duas integrais. Vou pegar um ganho também, daqui a pouco eu já explico o que esse ganho vai fazer. Tá aqui, ó, SciFunction block. Vou arrastar aqui a equação do θ dois pontos, que é a aceleração angular. Depois que eu integrar, eu vou ter a integral é o caminho inverso, né? Então eu vou voltando. Então a aceleração vira velocidade angular, depois vira posição. Então esse θ eu vou realimentar ele aqui, ó. Ó, você viu que ele ficou por cima? Se você apertar a letra O, mostra aqui, né? O O otimiza, o V vertical, horizontal. Então você pode usar o O. O 1 vai ser a entrada dessa função. Então a entrada da função vai ser o θ menos seno θ, que é a entrada ali, vezes GL. Ele está em radiano. O θ é radiano. O ângulo é em radiano, hein? Como eu quero converter o radiano para graus, a gente faz assim, ó. Aqui vai ser 180 dividido por 3,14. Vê? Na simulação aqui a gente configura o tempo. Ó. Vamos colocar aqui uns 7 segundos. E vamos clicar aqui para rodar. Opa, não aconteceu nada, olha só. Bom, aqui, nesse último integrador, que ele faz a velocidade angular virar posição angular, né? Velocidade angular para posição angular. Então aqui está 45, mas eu preciso lembrar que é em radiano, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou converter para... se entrar 180, ele vai dar 3,45. Então, por exemplo, se aqui fosse 180 graus. 180 por 180 dá 1 vezes 3,14, dá 3,14. Só que eu vou entrar aqui com 45, que é o que foi feito lá no experimento, né? Vocês viram? Vamos testar agora. Vamos comparar agora o modelo, hein? Do lado direito, infelizmente, ele nunca estabiliza. Por quê? Porque não, na nossa equação diferencial não tem um atrito. Então precisamos refazer o nosso modelo, considerando um atrito viscoso, para que ele fique próximo do nosso modelo. Qual função matemática que, se eu derivar duas vezes, vai me dar isso aqui? É o que vocês viram lá, que é aquela resposta, é a resposta disso aqui. Só que a gente não fez analiticamente. Bom, agora o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que tem um torque aqui no sentido contrário que vai reduzir esse movimento. Então ele vai ser contra o movimento. Teria que ser positivo aqui, certo? Aqui. Só que como o coeficiente de atrito, que eu utilizei o coeficiente B, vocês percebem que esse é o coeficiente, ó. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser esse atrito. Então, esse atrito que eu estou considerando, ele está relacionado com a velocidade. Se eu aumentar o B, vai aumentar o amortecimento. Se eu reduzir o B, eu vou reduzir o amortecimento. Neste caso, eu estou considerando o atrito viscoso, que é o coeficiente B. Então, se eu aumentar esse coeficiente B, ele vai ser proporcional ao θ ponto. O que é o θ ponto? É a velocidade angular. Θ ponto é a velocidade angular. Agora eu preciso do θ ponto, né? Lembrando que aqui é o θ, aqui é o θ ponto e aqui é o θ dois pontos. Eu quero agora utilizar na fórmula o θ ponto. Então eu preciso agora pegar aqui e adicionar uma outra entrada desse bloco para inserir na fórmula esse θ ponto, certo? Dá dois cliques aqui. A primeira entrada é 1 por 1. Poderia ser 2 por 2, 3 por 3, mas eu vou entrar com um sinal só. Então é 1 por 1. E um segundo sinal vai ser 1 por 1 também. Agora temos duas entradas aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui no θ ponto e vamos otimizar. Θ e o 2 vai ser o θ ponto, né? Menos, vamos considerar o B aqui 0,1. Vamos ver o que vai acontecer. B 0,1 vezes o 2, que seria o θ ponto. Vamos simular novamente. Bom, não amorteceu praticamente nada, né? Vamos alterar aqui o B. Vamos colocar aqui o B3. Só que ele amorteceu demais, hein? Olha,
Ele deu um pico, amorteceu, depois já estabilizou. 3 é muito, 0,1 foi pouco. Vou colocar aqui 1,2. Agora vamos ver aqui como que vai ficar. Então olha que sensacional isso aqui. O modelo matemático. E o nosso modelo matemático feito no Scilab. Agora considerando um atrito viscoso. Show de bola, hein?